Finalmente o Atlético tem treinador. Odair Hellmann terá dura missão de colocar o Atlético na elite do futebol nacional. É uma boa? Não é? Gostou? Reprovou? Roda aí, Furacão, que tem muito a falar e boa sorte, Odair. Que você faça milagre com esse elenco inqualificável. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Claro, hoje vamos falar de Odair Hellmann, novo técnico do Atlético. E eu vou falar o seguinte para vocês. Graças a Deus veio o Odair. Porque o negócio é o seguinte, diante dos nomes sondados, das especulações, das coisas que estavam se ventilando na imprensa, em parte da torcida, Odair Hellmann, pelo menos, é um treinador que eu não vou falar o seguinte aqui, porque chegou no Atlético, vou ficar elogiando agora. Não vou falar que é o maior e melhor treinador do mundo, também não vou falar que é mais um estagiário. O pessoal fica bravo quando fala estagiário também, né, gente? É um termo futebolístico aqui para quem tá começando ou para quem ainda nem é treinador direito, entendeu? Então eu vou falar um pouco sobre o Odair, os prós e contras dessa contratação e o que eu espero, do que eu entendo e do que eu conheço do Odair. Então, aquilo que eu vou falar agora, eu acho que vocês poderão ver já a partir do jogo desse final de semana, tá? Espera só um segundinho que já a gente começa a nossa resenha. Antes eu vou pedir pra vocês, ó, dá um likezinho, se inscreve no canal e ó, vocês viram aí que eu respondo os comentários, né? Clica aí nos vídeos anteriores e pega a barra de rolamento e vai descendo aí. Vocês vão ver que pelo menos eu dou um likezinho, clico no coraçãozinho, respondo a galera também. E muito obrigado a todas as mensagens que vocês mandaram, principalmente no último vídeo. Confortaram pra caramba o coração aqui, tá bom, galera? Valeu demais, vamos que vamos com muita força, muita fé, muita vontade, beleza? E claro, sempre pra KTO, gente, eu amo a KTO também, é kto.bet.br, gente, atenção, ó meu parceiro Denilson Show com a Liga do Milhão, hein, Dedê? Vou passar você na Liga do Milhão, sabe por quê? Você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão, e é simples, é você colocar R$5 numa odd. Quanto melhor você fizer a sua odd, vamos supor aqui, tem uma odd de 100 e você colocou R$5 e bateu, além de você ganhar uma grana, você ganha e sobe no ranking. E a cada fim de mês, quem estiver liderando o ranking ganha prêmios que podem chegar até R$1 milhão. Só a kto.bet.br tem esse privilégio que é a Liga do Milhão. Então, ó, no comentário fixado nesse vídeo aqui, você clica e se cadastra, gente. Se você se cadastrou, tira um print, manda pra mim, que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp aqui pra fazer uma fezinha juntos, tá? Se já é cadastrado, conheça a Liga do Milhão. Clica nesse link e vai direcionado lá pra kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil. Mas atenção! É só se você tem 18 anos pra cima e só se você vem pra se divertir. Se você ficar vidrado nisso, pilhado e, viciado, não, velho, nem vem. Então é melhor nem colar, beleza, rapaziada? Com responsa, 100% pra se divertir, beleza? Vamos lá. Odair Hellmann, 48 anos, um treinador que iniciou a sua carreira. Pra quem não sabe, foi jogador de futebol, jogou pelo Inter, campeão gaúcho, etc e tal, mas ele começou sua carreira como treinador fazendo parte da comissão técnica permanente do próprio Inter. Aí depois ele passa a comandar a categoria de base do Brasil. Aí depois ele tem algumas outras experiências, mas como treinador, talvez você não se lembre, mas ele foi treinador do Fluminense em 2020, quando naquela oportunidade ele foi campeão da Taça Rio. E ele foi eleito o melhor técnico daquele campeonato carioca, 2020, certo? Tem uma outra questão que eu queria levantar para vocês aqui. Se você pegar, atenção, se você pegar o currículo do Odair Hellmann, não é uma maravilha como treinador. Tô mentindo ou não? Ele tem uma Taça Rio pelo Fluminense. Título grande, assim, de expressão, que o consolide como um gigantesco treinador? Não. Pelo menos não no cenário nacional, não no cenário brasileiro. Até porque ele não teve tantas oportunidades. Eu acho que o mais próximo que ele chegou foi a uma Copa do Brasil que inclusive perdeu para nós em 2019. Naquela final entre Inter e Atlético, o técnico do Inter era o Odair Hellmann, certo? Então acho que foi o mais próximo que ele esteve de conquistar um título de expressão, que ele pudesse bater os dois pés e falar assim, ó, eu sou treinador de futebol. Ele vai para o mundo árabe e lá, isso é importante falar, eu vou passar uma curiosidade para vocês.
um amigaço meu, parceiro meu, trabalhou com o Odair lá nos Emirados Árabes Unidos. Ele estava na comissão técnica permanente do Odair e sempre falou mil maravilhas do Odair pra mim. Não de hoje, tá? Do ano passado, porque virava e mexia, a gente se falava e tal. Eu, inclusive, ano passado estive em Doha. E aí falei pra ele, mano, eu tô indo pra Doha, não sei o que. Ele, voltei pro Brasil, a gente não conseguiu se encontrar. Gente boa demais, sempre falou que é um cara que tem uma gestão de elenco nas mãos, as predições, um cara de muita vontade. Eu não vou querer comparar, tá? Não vou querer comparar. Até porque a questão física eles são bem semelhantes. Mas o Thiago Nunes, eu já falei com vários jogadores que trabalharam com ele, daquele elenco do Atlético mesmo, e falaram que muitas vezes o Thiago Nunes ele ganhava mais na vibração, na oratória, do que taticamente falando. Porque se você for analisar, taticamente falando, o Thiago Nunes nunca foi um supra-sumo da bola. Mas ele conseguia passar o entendimento que os caras, lembra? Time de guerra, que não sei o que lá. E aí fazia os caras entrarem, mano, a 220 no jogo. O que muitas vezes não acontece com esse elenco frouxo do Atlético. Os caras, eles entram como se eles estivessem numa pelada de fim de ano com os amigos, entendeu? Então precisa de um cara com combustão, de incendiar vestiário. E pelo que ele me falou, o Odair é esse cara. Uma outra questão que eu queria falar pra vocês aqui. O Odair, pra muita gente, é um técnico retranqueiro, tá? Eu não vou falar que bom, porque eu acho que o futebol você tem que ter estratégia, tem que ter tática, mas eu acho que o mais importante é você jogar futebol. Eu quero um time que jogue futebol. Eu não espero um time que dê espetáculo, eu não quero... Aliás, eu quero um time de espetáculo, mas com esse elenco, cara, eu não vou ser clubismo a ponto de falar, não, entregue espetáculo pra gente. Não vai dar espetáculo. Põe o Guardiola aí, põe o Jürgen Klopp, não vai dar espetáculo. Então, eu quero pelo menos um time minimamente capacitado, organizado, que tenha um entendimento tático, sem espaço no meio campo, coisa que a gente mais tem nos últimos anos, e consequentemente um time que pelo menos tente jogar futebol. Um time que saiba o que fazer com a bola. No último jogo contra o Brusque aí, que a gente até passou na Copa do Brasil, os caras da nossa casa com 60% de posse de bola, e os 40% que o Atlético tinha não sabia o que fazer com ela. Pelo amor de Deus. Não dá pra ver mais esse tipo de coisa. Isso aí é injustificável, tá? Então o Odair, ele é visto como um cara retranqueiro. Então, por um outro lado, que bom que ele possa principalmente ajustar a defesa do Atlético. Porque o grande problema do Atlético hoje, o Atlético tem vários problemas, principalmente com a sua diretoria, que é patética. Mas dentro de campo, a zaga do Atlético é muito fraca. Tecnicamente, individualmente e coletivamente. Então, se muita gente o vê como um técnico retranqueiro, que ele possa pelo menos iniciar o sistema defensivo, melhorar, porque tá uma draga danada. E aí depois ele vai subindo os setores. Eu acho que o Odair, que não tem nem 50 anos, 48 anos, mas que já passou por grandes clubes, ainda não tem grandes títulos, eu acredito que ele virou um grande empresário no mundo árabe. Pra quem não sabe, ele tem negócios por lá. Pro cara largar tudo lá, pro cara abandonar um estilo de vida que não tem pressão comparado ao futebol brasileiro, esse cara tem que ter muito culhão para acreditar no taco dele. E se o Odair tá acreditando no taco dele, largando tudo que ele tem lá, qualidade de vida, família, etc., para chegar ao Atlético, eu acredito nesse cara. Eu acredito. Põe a mão no fogo, acho que ele vai fazer um trabalho mirabolante? Não. Mas o meu voto de confiança ele tem. O meu apoio ele terá. Assim como acho que ele terá o apoio de boa parte da torcida. Ou pelo menos deveria ser de 100% da torcida. Porque é um cara que está chegando agora, vai precisar de tempo de trabalho, vai ter a pausa para o Super Mundial de Clubes. Eu não espero a curto prazo, antes da pausa do Super Mundial, que ele faça o Atlético jogar. Eu acho que ainda vai ser sofrível, complicado, mas ele está conhecendo os atletas. E aí, depois da pausa do Super Mundial de Clubes, quando o Atlético retomar Copa do Brasil Série B, aí a gente vai ver o que tem para fazer. Aí a gente vai começar a cobrar o trabalho. Aí talvez a gente consiga enxergar um pouco desse estilo do Odair Hellmann de trabalhar. Então, gente, eu tentei fazer aqui um resumaço para vocês do que esperar, de como ele trabalha. Eu acompanhei de perto o trabalho dele no Santos. Também não foi um grande trabalho, porque ninguém conseguiu fazer um grande trabalho naquele Santos também. O Santos teve Turra, teve Fábio Carille, teve Odair, teve tantos outros técnicos que por lá passaram e ninguém deu jeito. E não à toa o Santos caiu para a Série B. E vou além.
quando o Odair estava no Santos, se eu não tô errado aqui, o Santos estava em 9º lugar. O Santos estava em 9º lugar, se eu não tô errado aqui, mas não estava perto da zona de rebaixamento com o Odair Helma, não. Aí os gênios, Andrés Rueda, aqueles péssimos dirigentes do Santos que colocaram o clube na Série B, acharam que o Santos era uma máquina e aí mandaram o Odair embora. Aí depois trouxeram outro, ninguém deu jeito, o que aconteceu? O Santos foi rebaixado. Então assim, gente, diante dos nomes que, entre aspas, estavam disponíveis no mercado, sabendo que o Atlético não gasta, não investe em treinador, em comissão técnica, o Odair me serve. Se vai dar certo, se não vai dar certo, isso aí só Deus sabe. Mas diante dos nomes, entre aspas, oferecidos na mesa, debatidos, ventilados, o Odair, para mim, é um dos melhores. Então, eu torço muito para que ele possa protagonizar um grande trabalho no comando do Atlético e que, pelo menos, a gente sabe que ganhar a Copa do Brasil a gente não vai. Mas que possa, eventualmente, pegar um CSA da vida, se pegar um Vasco da vida aí nas oitavas de final, dá para passar. Dá para passar. Pegar um Flamengo, pegar um Palmeiras, aí o buraco é mais embaixo, a gente vê o que acontece. Mas pegar um CSA, pegar um Vasco também, os torcedores do Vasco ficam bravos comigo, mas um time limitado também, que quase caiu pro Operário, hein? Quase caiu pro Operário, ficou por isso aqui, hein, Vascão? É, Vascuda, tá difícil, hein? Tá complicada a vida. Então, eu acho que dá pro Odair, dependendo do sorteio, avançar por umas quartas, aí a tampa, o sarrafo fica muito alto, e aí depois foca na Série B e tenta colocar entre os 4 primeiros colocados. Beleza, galera? Então eu pergunto pra você, gostou aí? Você, torcedor, gostou da contratação de Odair Helma? Tem tudo pra dar certo ou não? O que você acha? Coloca nos comentários que eu vou ler tudo e responder, obviamente, alguns por aqui, beleza? Não se esqueça aí de se inscrever, dar um likezinho e se cadastrar na melhor casa de apostas do Brasil, é kto.bet.br. Valeu, galera, até a próxima, tamo junto!